Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com você, participando deste momento, e eu tenho certeza que o Cristo está daquela forma, está feliz e está sorrindo por mais um ano desta casa aberta para nos abrigar os corações. É uma casa que eu tenho acompanhado já há alguns anos que eu venho aqui, pelo menos acho que uma vez ao ano eu venho aqui. E conhecemos o esforço dos dirigentes de manter esta casa, de proporcionar esses momentos de instrução e de acolhimento para as nossas almas, principalmente no momento em que todos nós estamos passando de dificuldades, porque nós ligamos a televisão, nós só temos visto tristeza, desarmonia, violência. Encontrar um lugar onde se respire a paz, onde é possível sentir a presença dos nossos amigos espirituais e principalmente os fluidos e a alegria de estar aqui. Então, é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite. Principalmente porque falar de Jesus, para nós, já é motivo dobrado de alegria. Ter a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus com simplicidade, mas o nosso desejo é falar de coração para coração. Mas hoje nós escolhemos um tema que eu não sei se é de conhecimento de vocês. Mas antes de começar, eu gostaria que você me levantasse a mão para ver se você já teve algum contato com o assunto de hoje. Alguém aqui já passou algum momento difícil na vida? Já passou alguma dificuldade? Algum desentendimento em casa, alguma traição, alguma perda, algum perrengue? Me levante a mão. Você sabe que você me deixou aliviada, porque eu estava achando que por aqui a dor nunca tinha passado. Aí você já pensou a minha situação, falar de dor onde ninguém conhece dor? Mas vamos então hoje fazer algumas reflexões sobre o Evangelho e as dores da alma. Porque nós temos observado que o homem tem evoluído tanto, não é? Tem inventado tantas coisas, tantos aparelhos. Aparelho celular eu acho que sai um a cada dia, um modelo diferente. Mas nós temos visto que o homem, com todos esses inventos, não conseguiu criar uma maquiagem, um produto que nós pudéssemos passar no nosso rosto e a gente pudesse dizer: agora estou feliz. Vocês conhecem? Não tem. Não tem nenhum produto. Pode esconder olheiras, pode esconder rosto cansado, mas colocar a felicidade em nossa vida, o homem não foi capaz de encontrar esse produto. Mas nós somos capazes de fazer o inverso, de trazer a tristeza e trazer a dor para a nossa vida. Então, assim, o tema dor, sofrimento tem acompanhado-nos desde o princípio. Desde que nós começamos o nosso processo evolutivo, o homem tem estado em contato com a dor. E nós então nos lembramos que quando Jesus, aquele doce Rabi da Galileia que esteve, as pessoas, por causa da dor, queriam tocá-lo, queriam sentir a energia daquele homem, porque queriam libertar-se da sua dor. Porque a dor sempre foi considerada, para todos nós, um motivo de desespero, de choro, de ranger,
de dentes. E ela tem visitado a todos nós. Mas para falar da dor, nós vamos dividir a nossa história em dois momentos. O primeiro momento foi antes da vinda dele, da vinda do grande Mestre Jesus. Porque antes dele existiam dois grupos. O grupo daquelas pessoas que eram infelizes, que não tinham poder, não tinham fama, não tinham saúde, não acreditavam em nada, porque a dor era sinônimo de abandono. E você sabia que naquela época, qualquer dermatite, dermatose, qualquer lesão na pele era considerada lepra. E você sabe o que é que as famílias faziam? Quando algum membro da sua família apresentasse qualquer lesão, a medicina não tinha condições de fazer diagnóstico. Então a família chamava um sacerdote e mandava celebrar uma missa, porque a partir daquele momento, aquele familiar estava morto para sempre. E em seguida o colocavam no vale dos imundos. E a pessoa seguia solitário, abandonado. Então a dor, tanto física quanto moral, era motivo de desenganos, porque as pessoas não acreditavam em nada. O paradigma do momento daquela época era materialista e imediatista. As pessoas viviam hoje e não acreditavam em nada mais. Então sofrer por quê? Não se tinha esperança. Então tinha um grupo que eram os infelizes, que eram os que sofriam e não acreditavam em nada. Nada além desta vida. E tinha o grupo dos felizes, que eram aqueles que tinham poder, que tinham fama. E esses podiam decidir sobre a vida dos outros, inclusive, sem nenhuma ética, na maioria das vezes. Infelizes e felizes. Mas eis que alguém chega e ergue as suas mãos diáfanas e começa a dizer para aquele povo: bem-aventurados sois vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Bem-aventurados sois vós que sois perseguidos, que sois injustiçados, porque muitos veriam a Deus, os brandos, os pacíficos, outros herdariam a terra regenerada. Então aquela multidão de aflitos, alguns creram nele, porque ele também vinha falar agora que nós tínhamos um pai que amava-nos. Então ele veio na contramão da história, porque a história dizia que nós não tínhamos ninguém. E ele agora falava do sofrimento sobre um prisma da justiça divina, da misericórdia. Então as pessoas agora acreditaram nele. E o Evangelho nos diz que os mártires desciam os morros, ébrios de esperança. E desciam cantando e se entregavam para morrer no circo, se assim fosse preciso. Muitos creram nele. E eu me pergunto hoje, 2000 anos que se passaram, o que é que eles viam? O que é que eles entenderam que nós não entendemos? Porque a dor, quando bate em nossa porta, nos deixa desesperados novamente. Então, quando ele veio, a situação inverteu. E aquele grupo que era os infelizes antes dele, agora eram os felizes.
porque agora tinha um motivo, tinha um novo reino que os aguardava. Já aquele grupo que era os felizes, agora eram os infelizes, porque Jesus os alertava, chamava-os de sepulcros, sepulcros caiados, porque eram pessoas que se preocupavam somente com a aparência, com a posição social. Mas tem uma história que nos faz refletir um pouco. Tinha um jovem que teve toda a sua juventude dedicada aos excessos, porque queria aproveitar a vida. Mas um dia esse jovem ferreiro resolveu mudar e ficou temente a Deus. E começou a trabalhar com afinco, fazer caridade, mas a sua vida não dava nada certo. Por mais que ele fazia, as suas dívidas cresciam, os problemas aumentavam, mais ou menos assim igual a nós. Mas num dia, um amigo foi fazer uma visita na sua ferraria e ficou compadecido daquele jovem ferreiro que era tão temente a Deus, estava em condições tão tristes, sofria tanto. E esse amigo então disse para esse jovem ferreiro: olha, você percebeu que depois que você ficou temente a Deus, as coisas nada deram certo mais na sua vida? Eu não quero abalar a sua fé, não. Mas depois que você começou a acreditar no mundo espiritual, a sua vida só andou para trás. O jovem ferreiro ficou pensando, porque ele também já havia pensado muito sobre isso, porque a gente pensa também, né? Quando a gente não está muito bem, a gente questiona. E ele então tinha pensado muito também a esse respeito, mas ele começou a falar, porque ele não queria deixar o seu amigo sem resposta. E eis o que disse o ferreiro: eu recebo na minha ferraria o aço ainda não trabalhado, e eu preciso transformá-lo numa espada perfeita. E você sabe como isso é feito? Primeiro, eu pego a chapa de aço e aqueço-a numa temperatura muito quente, até que ela fica toda vermelha. E em seguida, eu pego o martelo mais pesado aqui na ferraria e aplico-lhe vários golpes naquela chapa, até que ela atinja aquela lâmina perfeita para fazer a espada. E depois eu mergulho essa lâmina num balde de água fria, e a oficina inteira se enche do barulho do vapor, daquele aço que sofre, que geme pela mudança de temperatura. Mas algumas vezes o aço que chega em minhas mãos não resiste a todo esse processo, e ele enche de rachaduras. E então eu sei que ele jamais vai ser uma espada perfeita. Então eu o coloco no monte de ferro velhos que tem na entrada da ferraria. Pensou mais um pouco e disse: eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. E eu tenho tentado resistir às marteladas que a vida tem me dado. E às vezes eu me sinto tão frio, como aquela água fria que faz sofrer o aço. Mas eu só peço uma coisa: que Deus faça comigo
aquilo que for preciso até que eu atinja a forma que Ele espera de mim. Que Ele use do tempo que for necessário, mas que Ele nunca desista de mim e me coloque no monte de ferro velho das almas incrédulas. E agora eu pergunto para você, como é que nós temos suportado as marteladas que a vida tem nos dado? Qual tem sido a nossa reação? Como que nós nos comportamos? Porque nós, que conhecemos a doutrina espírita, batemos no peito e dizemos que temos fé, que acreditamos em Deus. Mas basta alguma coisa dar errado na nossa vida, a gente tem vontade de desistir. E a gente até pede, isso eu sei que é só lá em José Bonifácio que a gente faz isso. Mas muitos lá falam, Senhor, afasta de mim esse cálice. E nós então como é que temos feito? Nós temos segurado o nosso cálice? Como é que nós temos enfrentado essa situação? Mas o que é sofrimento? O que é sofrimento para nós? Nós buscamos no dicionário a definição. E o dicionário diz assim, sofrimento, ato ou efeito de sofrer, de padecer, de ter dor física ou dor moral, dor de alma. Mas nós vamos perceber que cada um de nós entende o sofrimento à sua maneira. Porque basta alguma coisa dar errado na nossa vida, a gente sofre. É ou não é? Agora deu certo. Então basta alguma coisa acontecer que a gente não queria que acontecesse, nós nos sentimos desprezados, abandonados. E isto basta para colocarmos a nossa fé em xeque. Ocorre que muitos de nós temos procurado milagres por aí. Porque desde que nós iniciamos a nossa vida, nós, o homem, se recusa a compreender todo esse processo. De onde vem o sofrimento? Por que é que eu passo por isso? E nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus é justo. Duvidam? Deus é justo? E se Ele é justo, e se nós sofremos, então há de ter também uma causa justa. Mas será que Deus nos criou para sofrer? O que vocês acham? Não. Deus nos criou para sermos felizes. E o sofrimento não faz parte dos felizes. Mas então por que é que a gente sofre? E a literatura espírita nos ensina muito bem que a causa dos sofrimentos, nós temos as causas lá de vidas passadas. Mas nós não vamos falar sobre elas não, porque já aconteceram. Mas nós vamos falar das causas de hoje. Como é que é o nosso comportamento hoje? Porque quando Deus nos criou para ser feliz, Ele colocou dentro de nós esta semente do amor. E esta semente, quando germinar, vai nos proporcionar tamanha a felicidade que mal vamos suportar. E aqui alguém quer ser feliz? Me levante a mão. Que alívio.
Mas como é agora? Vocês vão me ajudar, vão ter que me ajudar, vão ter que falar, porque eu já me esqueci. Como é que faz para uma semente germinar? O que ela precisa? Adubo, água, que mais? O grupinho de cá. Amor, que mais? Cuidar dela? Porque quando começa a nascer aqueles matinhos que vão atrapalhando umas ervinhas, o que acontece com essas ervas? O que ela vai fazer na semente? Sufocar? E o que é que a gente tem que fazer com essa erva? Arrancar? Pois é. Então nós começamos o nosso processo evolutivo tudo bonitinho, sem simples, ignorantes. Mas nós viemos de um outro processo que hoje nós não vamos falar muito dele, que é mais complicado. O homem começou, depois que se individualizou a alma, ele começou, para manter a sua espécie, a desenvolver alguns sentimentos que eram naquele momento necessários. Mas depois, esses sentimentos se transformam em ervas daninhas. O orgulho, o egoísmo, alguns sentimentos que antes, quando ele iniciou lá atrás, que a gente precisava ser mais forte para manter a nossa espécie, foi importante. Mas depois esses sentimentos se transformam em ervas que vão sufocar a nossa semente do amor. Então, nós teremos que aprender a tomar decisões, decidir. Decidir entre o quê? Entre o bem e o mal, entre o que é de acordo com as leis divinas e o que não é. E aí você vai falar para mim, mas Ditinha, como é que eu sei o que é certo, o que é errado? Como é que eu vou me basear para saber se eu estou fazendo certo ou errado? Primeiro, quando Deus nos criou, olha aqui, ó, que coisa linda. Ele colocou dentro da nossa consciência as leis morais, as leis divinas, aquilo que a gente deveria se basear. É o nosso juiz. Então, quando nós tomamos uma atitude contrária, a nossa consciência vai ser a primeira a nos acusar. E aí vem um processo para educar. Nos educar mesmo, para que a gente aprenda a tomar as atitudes corretas. E esse processo nós chamamos de sofrimento, de dor, porque nós nos recusamos a passar por ele. Então nós temos procurado milagres, e muitas religiões têm nos oferecido milagres, mas que não resolvem. Porque a doutrina espírita nos faz compreender o porquê da dor e como eliminar a dor da nossa vida, para que a gente possa então chegar e ser feliz. Tem até uma musiquinha que eu vou cantar com você, mas se você cantar um pedacinho comigo. Combinado? Porque eu não sou cantora. Então cante que a tragédia é menor. Só para que a gente possa entender e refletir um pouco sobre esse nosso interesse em milagres. E ela diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Repete essa última frase. Será? Será que Ele vai fazer milagre em nós?
já fez. Quando fomos criados, Ele fez o milagre da vida. Colocou em nós essa semente, mexeu nas nossas estruturas, nos capacitando para que pudéssemos construir, trabalhar essa semente do amor. Então o milagre é nosso, a cada um segundo as suas obras. E o que é que eu estou trabalhando em quê? Como que eu estou lidando com as ferramentas que este Deus me deu? Como eu estou fazendo com os meus talentos? Se eu tenho só reclamado. Então o milagre não vai vir de lá porque já veio. Nós somos o milagre. Então a felicidade, ela é sua. Conquiste-a, busque-a, lute por ela, porque não vai cair do céu. João Cabete tem uma música que nos ajuda também a refletir. Não se preocupa que eu não vou cantar. Mas ele nos ajuda a entender um pouco sobre, fazer uma reflexão sobre tudo isso que nós esperamos do Criador. E ela diz assim: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Será que está certo eu pedir para Deus reflorir o meu caminho? Porque reflorir significa que já estava florido. E que o que eu fiz? Eu dei um jeito de acabar com ele. Então, tá certo eu pedir que Deus vem semear amor, flor no caminho onde eu tenho pisado nas pessoas, negligenciado, deixado de plantar a semente da concórdia. Se eu tenho só semeado discórdia por onde eu ando, aí eu peço que o Senhor venha semear flores. O que é que eu tenho plantado? Como é que anda o caminho por onde eu tenho passado? O que é que as pessoas falarão para mim quando eu mudar, quando eu voltar para a minha pátria verdadeira? Porque quando a gente chega lá, não vai vir São Pedro, não vai vir lá com a chave e falar assim para a gente: ô Navarro, meu filhinho, o que que a vida fez com você? Não vai. Mas vão falar: Navarro, o que é que você fez da vida que eu te dei? O que é que você plantou? O que é que você semeou? Mas nós ainda pedimos mais. Nós queremos que o Senhor venha perfumar coração. Aí eu acho que é demais. Perfumar coração? Do que anda cheio o nosso coração? Quantas mágoas nós temos carregado? Milindres. Porque a gente adora ficar magoado. A gente tem um dó da gente, né? Basta alguém falar qualquer coisinha, a gente fica de bico, bicudo. Dorme bicudo, acorda bicudo. E vai deixando o coração magoado. E o que é mágoa? O que é mágoa, gente? Hã? Doença, beleza. Mágoa, lesão. Então, uma alma magoada, ela está lesada, ela está remendada, ela está costurada, lesionada. Mas quando a gente tem um machucado,
que a gente não cuida dele, o que acontece? Quando a gente fica assim, às vezes, anos sem cuidar do machucado, o que acontece? Nunca ninguém machucou por aqui? Uia! O que acontece com esse machucado? Vai infeccionar? Beleza. E quando infecciona, costuma sair o que daquela infecção? Pus. E agora eu te pergunto, pus cheira bom ou cheira ruim? Ah, cheira? Não escutei. Cheira mal. Então uma alma magoada, ela cheira mal. Aí eu, Ditinha, peço para o Senhor vir perfumar um coração todo fedido, todo mal cheiroso, de mágoa, de melindres. Porque lá em José Bonifácio, às vezes as pessoas vão no centro e falam, não me chamou para fazer prece. Ela nunca me chama para fazer prece, também não volto mais aqui. E vai embora. Também não vou nem ser mais espírita, vou para outra religião. Vê? Um coração magoado. E aí rogamos a Deus para nos perfumar. Mas olha, eu já até pesquisei. Em Paris, não tem uma fábrica de perfume que conseguiu fazer um perfume para a alma magoada. Não dá. Não tira o cheiro. Então, o negócio mesmo é começar a curar as mágoas. Ou vai ficar fedendo por muitas e muitas encarnações. Porque lá também, José Bonifácio, as pessoas falam assim, eu morro, mas não esqueço. Não perdoo. E aí o problema é que não morre, né? Só vai para lá. Então você já imaginou a tragédia. Mas a gente ainda continua a pedir que o Senhor venha exterminar a nossa dor. Aí a gente pega pesado. Exterminar a dor. Será que pode exterminar a nossa dor? Será que a gente anda sem dor? Há uns 5 anos atrás, eu tenho 2 filhos. O meu filho mais velho estava com 27 anos. Já até veio comigo aqui algumas vezes nessa casa. E chegou um domingo à tarde em casa com uma dor no braço. Ele não fuma, não bebe em excessos, bebe como um jovem da idade. E com uma dor no braço, quisemos levar no hospital. E ele se negou, ficou meio amuado com essa dor, ok? E ficou com a dor. Na segunda-feira, marcamos uma consulta com um cardiologista no INCOR. Segunda tarde, ele sem dor, falou, não vou mais. Falei, vai, porque as mães são sempre teimosas, graças a Deus. Terça-feira, à tarde, ele falou, mãe, me doeu de novo o braço e me deu um pouco de falta de ar. Eu falei, amanhã, 6 horas, nós vamos estar no médico. Quarta-feira, 18 horas, eu estava no INCOR com meu filho. E ele já sem dor de novo, dizia, já vou embora. Eu falei, vai ficar. A médica, uma mulher, e é por isso que a gente fala que as mulheres são muito atenciosas, nada contra os homens, né? Mas as mulheres têm um quezinho, né? E ela fez os exames, tudo nele ali, não deu nada, não achou nada, mas ela cismou e foi lá no fundo dos exames, lá com os médicos, para ver se conseguia fazer algum exame nele naquela hora, já era 19 horas. E não é que ela conseguiu, porque é mulher e é teimosa. E ele foi fazer os exames. Em cima da esteira ele teve um infarto. Graças a Deus, sem muitas graves consequências, mas saiu dali para uma UTI. E eu sou obrigada a dizer, bendita dor.
Então a dor na nossa vida marca limites, porque nós somos muito limitados. Então a dor serve em todos os momentos para assinalar em nossa vida. Então é preciso conversar com a dor e perguntar o que é que ela está querendo nos dizer. Qual seu recado? Porque nós, como eu disse há pouco, somos limitados demais e por qualquer coisa, a gente, lá em José Bonifácio, a gente costuma dizer assim: nossa, eu não aguento mais, cheguei no meu limite. E qual é o nosso limite? Nós poderíamos comparar o limite como uma fronteira. Porque uma fronteira, o que é uma fronteira? É uma linha imaginária que separa dois territórios. Estou certa? E eu pergunto para você, a fronteira é ponto de chegada ou ponto de partida? Porque depende de como eu olho. Então a nossa dor tem sido ponto de chegada ou ponto de partida? Porque eu costumo dizer que a dor funciona como o nosso nascimento. Porque quando a nossa mãe nos gerou em seu útero, nós éramos um ser estranho àquele corpo. E chega um momento que aquele corpo não consegue mais nos abrigar. E mesmo que nos ame muito, ela tem que nos colocar para fora. Mas se ela, nossa mãe, perguntasse para nós: você quer sair daí, bebê? Você tem aguinha? Não tem racionamento de água, não tem inflação, tem comidinha na hora. Você quer sair daí, bebê? Não. E então, aquela mãe, com muito amor, o seu corpo contorce, espreme, para nos colocar para fora, para que nós tenhamos vida. Então a dor é para que demos um passo adiante, porque aquele que se rejeitar a nascer será considerado um aborto humano, não verá a luz do dia, não terá chance de ser feliz. E quem aqui quer ser feliz, levanta a mão de novo. Então a dor na nossa vida, ela vai nos impulsionar. Então eu não posso pedir que o Senhor venha exterminar a dor. Eu preciso fazer como um grande atleta. Quem aqui já foi em academia? Ou começou a fazer um exercício? Começando. Primeiro dia. Tudo bem? Tudo bem do exercício? Segundo dia, começa a fazer o quê? Dói. E aí, o que eu faço? Eu digo: cheguei no meu limite, não vou mais. É assim? Não. Espero um pouco, passo um creme aqui, um creme ali, vou lá no outro dia, faço mais um pouquinho e vou vencendo o meu limite. No final de 2 meses, eu já não sinto mais nada. Estou certa ou errada? Certa ou errada? Certa. Então, por que é que o Senhor teria que eliminar a nossa dor? Para que a gente não andasse mais para frente? Para que a gente ficasse fazendo escolhas erradas a vida inteira? Sendo infeliz? Mas a gente ainda pede que Ele: Senhor, faz calar esses canhões por aí, das guerras. Eu também queria. Mas você já parou de brigar em casa?
Já parou de xingar na rua quando alguém corta a nossa frente, no trânsito? Porque lá em Bonifácio a gente lembra até da terceira geração do fulano. Basta fazer alguma coisa que a gente não queira, a gente mata o fulano aqui no pensamento. E aí a gente quer que o Senhor venha, calhe os canhões dos outros, o meu não. Então a gente continua brigando, continua, porque lá em Bonifácio a gente diz assim, olha, eu sou mesmo assim, hein? Quem quiser que me aguente. Eu nasci assim mesmo, vou morrer assim. É assim? Então como é que eu quero ser feliz? O que é que eu tenho que fazer para ser feliz? Porque eu vou dizer, vem Senhor, com teu amor profundo, ilumine a consciência para poder fazer feliz o mundo. Mas eu tenho que iluminar a minha consciência, e a doutrina espírita nos fala, busque o estudo, a convivência, treine a amar as pessoas, treine suportar as pessoas. É difícil amar, não vou negar para você não, eu também acho, é uma sacanagem. Sacanagem maior ter que amar inimigo, você já pensou? Não é? Então o que a gente faz? Começa a suportar o camarada, começa a ter para ele atitudes amoráveis, ser justa com ele, começar a fazer por ele aquilo que eu queria que fizesse comigo. E assim a gente vai crescendo, vai tirando as ervinhas, e a semente do amor começa a florescer. E a gente então vai começar a poder ser feliz aqui na terra, de acordo com o que dá para ser feliz aqui, num plano de provas e expiações. Mas como é que eu tenho feito na minha vida? Como é que Jesus entrou na sua vida? O que é que você tem feito com a presença dele na sua vida? Porque nós podemos sofrer com Jesus ou sem Jesus ou com Jesus. O que é que você prefere? Não escutei. Com Jesus. E o que é sofrer com Jesus? Gente, a doutrina espírita nos traz o Evangelho, que é um manual, é o nosso GPS. Está lá todas as características para nos transformar numa pessoa boa, de bem. Então basta começar a seguir devagar. Mas enquanto eu ficar sentado no meu limite, na minha dor, eu não vou conseguir nada. Então quando a dor bater a nossa porta, façamos como esse jovem de 9 anos, Lin Hao. Em 2008 teve um terremoto num território da China, um território Sichuan. Nesse terremoto, uma escola desabou e morreram mais de 40 mil pessoas. E nesta escola onde estudava Lin Hao, as paredes desabaram sobre ele e sobre a classe. E sabe o que ele fez? Ele não acreditou que aquelas paredes fossem o seu limite. E sabe o que ele fazia com os amiguinhos? Ele chamava todos, vamos cantar porque alguém vai nos ouvir e vai nos tirar daqui. Cantemos! E as crianças começaram a cantar, e ele cantou também, mas não ficou parado. Enquanto cantava, foi tirando os escombros como ele podia, e tirando, mas não foi só, não, foi carregando algumas crianças com ele, e foi assim que ele venceu
aquele momento, porque os bombeiros logo ouviram e vieram. E quando tiraram esse menino Lin Hao, falaram para ele: menino, corre, seus pais estão aflitos. Ele falou: não, tem mais crianças e eu preciso ajudá-los. Aí os bombeiros falaram: mas por quê? Por que você está fazendo isso? E sabe o que ele respondeu? Eu sou o monitor da classe. Não posso decepcionar meus amigos. 9 anos de idade. Não quis decepcionar os amigos, mas nós decepcionamos o nosso Criador, que confiou em nós, que nos deu tudo aquilo que a gente precisava nessa escola chamada Terra. Nos deu família, nos deu corpo, nos deu tudo. E nós o decepcionamos porque algumas coisas caíram sobre nós. Mas o mais lindo foi, naquele ano, nas Olimpíadas, quando as delegações dos países, no final, estavam desfilando. A China mandou o seu pequeno herói, junto com o herói, um jogador de basquete, Yao Ming, junto com Lin Hao, 9 anos. Então, meus amores, sofrer com Jesus é confiar neste Pai, confiar na nossa fé, não bater no peito somente não, e lembrar que quando chegarmos lá irão nos perguntar: o que você fez na vida que eu te dei? O que você fez naqueles pequenos tijolos que caiu sobre você? Será que você ficou sepultado lá também? Então, os problemas e as dores somente existirão enquanto nós precisarmos dela para caminharmos, para encontrarmos uma direção e irmos à luta. E é por isso que Erasto, Espírito Erasto, no capítulo 20 do Evangelho, parágrafo 4º, nos chama: avante, espírita, falange imponente. Vocês foram os mais bem informados. Vocês sabem da reencarnação. Vocês sabem que esse Deus é justo e bom. Avante, caminhe, saia desse comodismo que nós estamos todos, acomodados, esperando um milagre. Saia, ande, não vamos ficar como os hebreus cultuando esse bezerro de ouro aqui. Eu já vou no centro, uma vez por semana tomo passe, já está bom, né? Faço sopa, já está muito bom. E aqui, ó, cadê a semente? Como que ela está produzindo? Quanto que ela está produzindo? 60? Cadê os seus talentos? Então a vida nos foi dada para que nós pudéssemos caminhar com ela, vencer limites, vencer a vida, vencer a dor, vencer o sofrimento. Era 27 de agosto do ano de 57. Nero estava no fastio do seu império romano. Eis que numa manhã, uma caravana vinda de um porto de Óstia, para em frente a Via Ápia, com suas estátuas suntuosas, aqueles santuários imponentes. E parte daquela legião tinha um homem a ferros, viril, forte, cabeça leonina, testa larga,
com 2 olhos de lince, a contemplar aquela aurora majestosa. E ele, diante da Via Ápia, começa a rir, numa gargalhada cristalina, que parecia uma sinfonia. E ele, diante daquela emoção, ele dizia: meu Deus, quanto júbilo, meu Deus. Mas um soldado chegou e lhe dá-lhe uma bofetada. Ele diz: você deve ser louco, Inácio, porque você vai morrer logo mais. A sua vida será afanada pelas feras, sobre o aplauso da multidão desvairada no circo. E apesar disso, tu sorris. O que se passa nessa tua cabeça cristã e depravada? Inácio de Antioquia era aquele homem que agora entrava para a terceira idade. Ele para, olha aquela escolta mirrada dos soldados de Nero, e ele diz com uma singular indiferença: eu rio de vós, mas eu rio também de felicidade. Porque se para vós que sois prostitutos e venais, se sois como abutres, que sobrevoais por sobre o cadáver das nações vencidas, se vós que tem o espírito mesquinho, a alma tacanha, a divindade vos dá uma cidade tão maravilhosa como Roma, se para vós que não vale nada, ele dá tanto, dá uma cidade cheia de luzes, eu tenho que rir, porque posso antegozar o momento de eu entrar para o reino que me aguarda. Se para vós, que não vale nada, ele dá tanto, imagine para nós, que o amamos e que vamos dar a vida por ele. Inácio de Antioquia era aquela criança que há 40 anos atrás, quando Jesus passava por Cafarnaum, vendo aquela criança órfã, colocou-a no colo e disse para os amigos: deixe vir a mim esses pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas logo depois do holocausto, quando os apóstolos saíram para pregar, João fora morar na ilha de Pátmos e levou consigo Maria, a Mãe Santíssima da humanidade. E lá ele se lembrou daquele menino. Onde andaria aquela criança órfã, que recebeu carícias das mãos de Jesus? E dominado por uma saudade, João volta para Cafarnaum e encontra, agora com 10 anos, mas marcada pela presença de Jesus. João leva consigo, termina os estudos, fala do reino de Jesus, fala das bem-aventuranças, e aquela criança no regaço de Maria, rosa mística nazarena, se identificou tanto com Jesus, que depois que eles partiram, Inácio continuou a pregar, e agora pregava numa ilha grega, quando cai nas mãos dos soldados de Nero, e marcha naquela tarde de 27 de agosto, para o grande circo ensanguentado. Logo à noite, abre-se os portões, as feras, esfaimadas há mais de uma semana, tiveram um pedaço de carne humana viva entre as narinas, para assolar a fome e dar mais paladar para as feras, e promover um grande espetáculo para aquela multidão desvairada. Inácio e uma legião de miseráveis entram na arena, e as feras vão entrando e vão devorando todos.
homens, mulheres, crianças, que chora, que geme, que chora e vão sendo devorados. Mas Inácio lá está. Chegara o grande dia. Ele amava Jesus e queria dar a sua vida por amor àquele homem, porque ele sabia que a morte não existia. E ele ajoelha-se, fecha os olhos e agora aguarda que uma fera vem e numa patada lhe tire a vida. A fera não veio. A multidão se levanta, estruge, canta agora. E pede que Nero liberte aquele homem que as feras havia poupado. Mas Inácio chora. Meu Deus. Não, Jesus. Não. Você não me aceitou, Jesus. Que vergonha. Que vergonha, Jesus, eu não posso mais viver com isso. Você não aceitou o meu amor, Jesus. Não, Jesus. Eu quero dar a vida para você, por amor. Não viverei com essa vergonha. Mas nesse instante, conta Joana, que um ser angélico se materializa na frente de Inácio e o repreende. Tu não foras poupado, Inácio. Morrer é algo muito simples para alguém como tu, porque Jesus quer que tu vivas. Ele exige de você o sacrifício maior. Quer que tu vivas morrendo a cada dia, pelo abandono, pelas dores, pelas perdas daqueles a quem se ama, que passam pela estrada da morte, e a gente ser obrigada a viver. Isto vale mais do que 500 vidas e 500 mortes, Inácio. Jesus quer de você o sacrifício maior. Levante, viva! E conta que Inácio baixou a cabeça e saiu a pregar. E se transformou num dos grandes líderes da igreja cristã primitiva. E é assim, meus amigos, que a vida nos foi dada de presente. E a vida, a qualquer momento, pode nos fazer chorar. Mas lembre-se que Jesus nos quer sorrindo. Avante, espíritas, avante, amados de Jesus. Um beijo para você. Muito obrigada. Muito obrigada.